O erro matemático que quase derrubou os satélites globais. Você confia no mapa do celular, no relógio do sistema e na ideia de que o tempo passa igual para tudo. Só que por trás disso, existe uma rede de satélites que vive de matemática precisa. O problema é simples: quando um número sai do lugar, o mundo físico obedece. Como um erro pequeno vira um desvio grande? A resposta está no tempo. O microsegundo que vira distância. Quando a rede de satélites entrega posição, ela não está desenhando um mapa bonito. Ela está resolvendo um problema de tempo. Cada satélite carrega relógios extremamente estáveis e transmite sinais com marcação de tempo. O receptor no chão compara quando o sinal saiu e quando chegou. Isso vira distância porque o sinal viaja perto da velocidade da luz. Parece abstrato, mas é pura régua. 1 microsegundo, que é 1 milionésimo de segundo, corresponde a algo perto de 300 metros de caminho percorrido pelo sinal. Agora vem a pergunta que assusta. Como um erro tão pequeno pode virar um erro enorme no seu bolso, no seu trabalho e no seu dia? Porque o erro não fica em um canto. Ele vira posição errada e a posição errada vira decisão errada. Na prática, o receptor não mede um satélite só. Ele usa vários ao mesmo tempo e cruza tudo para achar um ponto no espaço. Isso ajuda, mas também aumenta a sensibilidade a números ruins. Se um satélite marcar o tempo um pouco fora do lugar, a conta tenta se ajustar e empurra o erro para outras variáveis. É aqui que nasce a sensação de erro invisível. Você olha a tela e não vê nada estranho, só que a solução já está inclinada. Em áreas abertas, o sistema ainda consegue disfarçar. Em cidade alta, em vale, em estrada com árvores, o sinal chega com reflexos. O receptor já precisa escolher entre caminhos diferentes do mesmo sinal. Se a base do tempo estiver torta, a escolha fica pior. Aí a posição começa a saltar, a velocidade estimada fica nervosa e o rumo muda sem motivo. Esse tipo de desvio não depende de magia e não precisa de conspiração. Ele nasce de matemática comum em cima de física real. Uma diferença pequena de relógio vira diferença de distância. Uma diferença de distância, quando combinada entre vários satélites, vira diferença de posição. Em navegação, isso significa rota mais longa, entrega atrasada, gasto a mais de combustível, caminhão entrando em rua errada, aplicativo sugerindo retorno sem necessidade. Em sincronização, o efeito é mais silencioso. Muitas redes usam tempo preciso para registrar eventos em ordem correta. Quando o tempo cai fora, logs não batem, transações aparecem fora de sequência e o diagnóstico vira caça ao fantasma. Existe outra pergunta que vale responder antes de seguir. Por que o problema não aparece todo dia, se o sistema é tão sensível? Porque a rede foi desenhada para viver em cima do erro e domar esse erro o tempo todo. Relógios derivam. Sinais variam. A atmosfera muda o caminho e atrasa um pouco a chegada. O receptor compensa isso com previsões, filtros e estimativas. O risco real começa quando o erro não parece erro. Quando ele parece um dado aceitável e entra como verdade na conta. É assim que um erro matemático consegue chegar perto do ponto de quebrar confiança em escala global. Não por ser grande, mas por se misturar com o resto e parecer normal por tempo suficiente. Pense em serviços que nem parecem navegação. Equipamentos de campo que plantam em linhas apertadas dependem de posição estável para não sobrepor sementes. Equipamentos de obra usam referência por satélite para nivelar e repetir cortes. Em alguns lugares, redes elétricas e telecom usam tempo comum para manter sistemas alinhados. Se a referência ficar instável, a correção vira improviso e o custo aparece onde ninguém estava olhando. O número que estoura e muda o calendário. Um erro matemático que ameaça uma rede de satélites raramente nasce como desastre. Ele nasce como detalhe de engenharia. Um campo com poucos bits para economizar espaço. Uma casa decimal a menos para ganhar velocidade. Uma conversão de unidade que parecia óbvia. Quando o sistema está novo, tudo passa. Anos depois, o mesmo detalhe vira armadilha. Um exemplo comum é o contador que não foi feito para durar para sempre. Muitos protocolos usam contadores que sobem e voltam ao início quando chegam ao limite. Isso é normal, desde que todo mundo saiba o que fazer na volta. A pergunta é direta. O que acontece quando parte da cadeia interpreta a volta como se o tempo tivesse andado para trás, mas a outra parte segue em frente? A rede entra em desacordo. Um receptor pode achar que está em outra semana, outro pode achar que o satélite está atrasado e um terceiro pode descartar o sinal como inválido. O resultado não precisa ser queda total para ser grave.
Basta virar instabilidade difícil de rastrear. Existe também a matemática do arredondamento. Computador representa muitos números como aproximação. Em tarefas comuns isso não dói. Em navegação e tempo, a conta pode rodar milhões de vezes por dia. Se uma aproximação pequena se repete na mesma direção, nasce a deriva. Ela parece lenta, mas ela cresce. É por isso que sistemas críticos colocam testes que não procuram só valores errados. Eles procuram tendências. Procuram sinal de que a solução está escorregando sem motivo físico. Outro ponto que engana é o referencial. A Terra gira, a órbita se move e as representações matemáticas usam diferentes sistemas de coordenadas. Se um pedaço do software usar um referencial e outro pedaço usar outro, a conta pode ficar coerente por dentro e errada no mundo real. Isso já derrubou missões e já causou desvios caros em projetos aeroespaciais. A falha é simples, mas o efeito é drástico no sentido técnico, porque a correção chega tarde. Quando o sistema percebe, ele já está tomando decisões com base em uma geometria que não existe. Tem ainda o tempo civil, aquele do relógio da parede, e o tempo técnico, aquele que o sistema usa para manter continuidade. Nem sempre eles andam juntos. Em alguns momentos, o mundo adiciona ajustes para manter o horário alinhado com o dia real. Se um equipamento aplica o ajuste e outro não, a marcação de tempo de eventos pode ficar fora de ordem. Isso não quebra só navegação. Quebra sincronização entre estações de monitoramento e entre servidores que alimentam correções. De novo, o perigo está no erro que parece plausível. O erro absurdo é fácil de descartar. O erro limpo é o que entra. Por fim, existe a tentação de corrigir na pressa. Quando a falha aparece, a equipe quer um conserto rápido. Se a correção for empurrada para a produção sem simulação suficiente, a rede pode ficar com duas verdades ao mesmo tempo. Um grupo de receptores segue uma regra, outro segue outra, e a divergência vira ruído coletivo. É assim que um detalhe matemático pode chegar perto de derrubar confiança em escala global. O satélite continua no céu, mas o sistema no chão começa a discordar de si mesmo. A curiosidade aqui é dura. Não é preciso um ataque externo e não é preciso sabotagem. Basta uma suposição antiga rodando em silêncio, em um canto do código, esperando a data certa ou o limite certo para se revelar. O freio de emergência que salva o sinal. Se um erro matemático consegue nascer pequeno e crescer, a pergunta natural é outra. Como a rede percebe o erro antes que ele vire rotina? Ela faz isso do jeito menos romântico possível. Medindo, comparando e desconfiando de tudo. Satélites de navegação não são ilhas soltas no espaço. Existe uma infraestrutura em terra que observa os sinais o tempo todo. Estações de monitoramento capturam o que cada satélite transmite e comparam com previsões do sistema. Quando um satélite começa a se afastar do esperado, a diferença não é tratada como curiosidade. Ela vira alarme. Essa diferença tem assinatura. Deriva de relógio tem um tipo de desenho no tempo. Erro de mensagem tem outro. Desvio orbital tem outro. Com isso, a equipe consegue separar causas prováveis e decidir o que fazer. Mas como saber se o problema está no satélite ou no receptor de quem está usando? A resposta está na comparação em massa. Um receptor isolado pode estar perto de um prédio, pode estar com interferência local e pode estar errando por conta própria. Quando várias estações em lugares diferentes medem o mesmo desvio vindo do mesmo satélite, a origem fica mais clara. É um tribunal de medidas. Uma medição não condena. Um conjunto coerente aponta a falha. Quando a falha é detectada, o passo seguinte é conter. Contenção é impedir que o erro se espalhe. Uma forma simples é sinalizar para os receptores que aquele satélite não deve ser usado por enquanto. Outra forma é reduzir o peso daquele satélite na conta, o que significa confiar menos nele sem abandonar totalmente. Há também a correção enviada como parâmetro, que é um número extra dizendo como ajustar a marcação de tempo e a posição estimada. Esse tipo de ajuste precisa ser cuidadoso, porque ajuste demais vira instabilidade. Por trás disso, existe uma filosofia que aparece em quase todo sistema crítico. Não confiar em um único relógio. Relógio deriva, por melhor que seja. Por isso existe redundância, que é ter mais de um componente fazendo a mesma função. Se um relógio começa a discordar, outro serve de referência. Se um satélite dá sinal estranho, outros mantêm a solução viva. O receptor também participa disso. Ele testa a consistência. Ele checa se a solução de posição faz sentido com a velocidade recente. Se o salto for grande demais sem motivo,
ele rejeita e procura outra combinação. Esse mecanismo de rejeição tem um lado curioso. Ele precisa ser firme sem ser paranoico. Se rejeitar demais, o receptor perde sinal em lugares difíceis. Se aceitar demais, ele engole erro suave e vira refém dele. É aqui que entra o filtro, que é uma regra matemática para suavizar ruído e seguir tendência real. Filtros bem ajustados seguram o tremor do sinal e também deixam aparecer quando algo está saindo do normal. Existe ainda o modo de sobrevivência. Quando a referência de tempo fica instável, alguns sistemas entram em espera usando o próprio relógio interno por um período curto. Isso se chama manter o serviço no ar mesmo sem a melhor fonte. É como dirigir devagar quando a visibilidade cai. Não entrega perfeição, mas evita o colapso total enquanto a rede se reorganiza. O fechamento dessa história é simples e vale para qualquer tecnologia que tenta ser invisível. A rede global funciona porque foi construída para errar e para corrigir sem fazer barulho. O risco do erro matemático existe porque o mundo é feito de números e os números carregam limites. Quando dá certo, você só chega ao destino. Quando dá errado, tudo que parecia automático vira dúvida. Por isso, os mecanismos de correção são o verdadeiro coração do sistema. Eles não impedem que o erro nasça, mas impedem que ele vire costume.